vai ter muita gente que vai ajudar, vai participar disso daí, não é verdade, Não, Luiz? ele é sério, não olha apelido não, é Cauã mesmo. Né? Salve, salve, motociclistas do bem. Hoje nós estamos quase no uniforme aqui, hein, Mike? Tá vendo aí? Estúdio Porto Moto. Caramba, Estúdio Porto Motos. Falando nisso, o Douglas, né? Tio Douglas passou por aqui. Tá aí já no canal, né? Sim. Tem até um corte bacana dele ali no nosso Instagram, né? Falando sobre esse negócio da gasolina, como separar a gasolina do álcool, outras dicas, hoje né? é importante, né? A gente tá ciente disso, pra gente ver sobre o combustível, né? Com certeza. Mas vamos falar um pouquinho, hoje nós vamos sair um pouquinho da estrada, né? Hoje tem pessoa especial, Tem pessoa especial. que nós vamos falar da estrada e de uma coisa importante, né? Da vida espiritual, né? Como que é essa vida na estrada, né? Espiritualmente falando, né? Vamos entender, né? Olha quem está com a gente aqui, pastor Rogério Moreira dos Anjos, ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Cáceres e também trabalha com os jovens, né? Tem aí todo um trabalho de mais de 20 anos junto à juventude. Tudo bem, pastor? Bem-vindo ao PortoCast. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Mike. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado pela saudação de bem-vindo. Para mim é uma satisfação muito grande. O Mike é como um filho para a gente. Tive a oportunidade de liderar ele quando estava aqui em Cuiabá. Hoje estamos no interior, estamos em Cáceres. E muito bacana essa iniciativa de estar aqui com um canal para falar. Lógico, está falando mais a questão de negócios. Eu acredito que voltado para a questão das duas rodas aí, né? E obrigado pelo convite. Eu só tenho de ir. Peraí, é um filho levado ou é um filho tranquilão? Pastor. Seja bem-vindo, pastor. Eu ainda continuo como ovelha, pastor. Mais ou menos. Pastor, muito obrigado. Nós fomos almoçar hoje, já convidei o pastor imediatamente. Ele sempre essa pessoa com o propósito de servir, né? E ele aceitou esse convite. Muito obrigado por você estar hoje aqui. Para a gente é um privilégio muito, muito grande estar aqui com vocês aqui. O que eu puder somar, tô aqui. O senhor mora hoje numa cidade onde a moto é quase que uma unanimidade. Talvez a cidade que mais tenha motos por habitante, per capita. Acredito que sim. Se não for, tá próximo. Tá próximo. Até porque lá foi a capital, considerada a capital nacionalmente das bicicletas. A cidade muito plana. Muita bicicleta ainda tem lá hoje, mas também as bicicletas têm perdido o espaço e dado espaço para as motocicletas, né? Tem muita moto lá. É uma preocupação hoje. Como que o senhor, como um líder espiritual, está tratando essa questão hoje dentro da igreja? O motociclista, porque ele tem que ter algumas questões. A Bíblia é um grande manual, né? De sobrevivência, de vida, enfim, tá tudo ali, né? A Bíblia fala um pouquinho. A gente pode olhar, enxergar a motocicleta dentro da Bíblia? Eu quero acreditar, o senhor falou um negócio interessante. A Bíblia, ela tem instrução para tudo. Primeiro, para você conhecer Deus. Segundo, para você obter uma eternidade com Deus. E segundo, para você viver bem aqui, né, nesse pequeno tempo chamado vida. Porque eu falo pequeno tempo? Porque passa muito rápido, a gente nem percebe. Já é, né? Pouco tempo atrás você não tinha cabelo branco, né? E eu tenho, e você tem, e assim vai, daqui a pouquinho não tem mais cabelo branco, foi embora, né? Daqui a pouco não temos nem cabelo mais. Foi embora. Então, assim, essa é a grande verdade. Então, nesse pequeno tempo chamado vida, a Bíblia nos instrui, nos mostra como a gente viver bem, como lidar com as coisas. Um dos versículos citado por Jesus, uma das passagens bíblicas que Jesus citou, que eu queria dar ênfase nessa tarde rapidamente, é quando Jesus está falando aqui no evangelho narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 16, a parte B do versículo diz assim, portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Então ele está falando sobre prudência e simplicidade. E a ideia da prudência se encaixa exatamente em tudo na nossa vida, especialmente no trânsito. Né? O senhor sabe que isso aí tem tudo a ver, né, Mike? Com o mundo da moto. Porque se tem uma coisa que você tem que ser simples, é em cima de uma moto. Não tem como viajar e levar a casa junto. Você vai tornando a sua vida bem simplinha mesmo. E aí prudência te traz de volta, né? Sim, exatamente. Até porque é preciso ter prudência em tudo. Por exemplo, o camarada que vai colocar uma motocicleta ou um carro na estrada, primeiramente ele precisa ter a prudência no sentido de saber como é que está a moto, como é que está os pneus.
Como é que tá aí o motor? Como é que tá tudo certo para você colocar? A primeira prudência é essa. Segundo, é você atentar assim, você vai ter condição de fazer esse percurso, essa distância que você quer fazer. E terceiro, você precisa obedecer às leis de trânsito. Então, o que a gente percebe, o que mais falta, principalmente nas duas rodas aí, eu já tive moto quando mais novo, hoje não tenho. Mas é a prudência, porque o negócio é gostoso, né? Você se sente livre, parece que tá voando, não é assim? Então, e às vezes a pessoa esquece que o para-choque é ele, né? Não tem uma defesa. Qualquer situação ele tá no chão e aí pode ser coisa fatal. Então, acho que a prudência é algo que precisa prevalecer quando a pessoa está aí sobre duas rodas. Ter prudência. A gente vê no trânsito, por exemplo, né? É com muita facilidade. Embora a lei de trânsito não permite isso, mas é comum você ver um motoqueiro, às vezes, andar ali pela brecha, né? Achou uma brecha, tá igual inimigo, igual o Mike falou. Achou uma brecha, ele quer entrar nela. Como é que é o negócio? É que assim, ó. Cuidado, assim, diz que moto e motociclista diz que é igual o trem ruim, igual o trem ruim, entendeu? Olhou uma brecha, ele quer entrar. Ele entra. Pastor, então é preciso ter prudência, né? Pastor, então você já teve experiência com moto? Sim. Como a minha foi última essa moto, experiência? A última moto que eu tive foi uma CB450 com 2 carburador, né? Andava pra encrenca. Foi a última que eu tive, né? Lembro que parece que era 5 marchas pra cima e uma pra baixo, com 6 marchas, andava que só, né? Depois eu não tive mais porque eu quando jovem, primeiro as duas rodas que eu tive, eu trabalhei muito tempo com bicicletaria, 12 anos a gente tocou bicicletaria e eu participei dos bicicross, né? Porque era aquelas BMX. Depois eu participei de manobras freestyle, né? Aqui em Cuiabá, andei, fazia aquelas doiduras, andava atrás de ônibus, imprudência ao extremo. Até porque essa fase da adolescência e da juventude, aquilo que está mais presente, geralmente é inconsequente. Ou seja, o adolescente, o jovem, ele é inconsequente. Por isso que o exército não alista velho, o exército alista nego novo. Se precisar para uma guerra, não pensa, falta prudência. Vai amadurecendo, aí a gente entende que é preciso ser prudente. Mas de fato, é algo gostoso, a ideia da adrenalina e tal, mas é preciso ter prudência porque qualquer vacilo você pode deixar de existir. Geralmente, os acidentes, quando não é fatal, a pessoa fica às vezes até aleijado, né, em cima da cadeira de roda, dependendo de outro. Então, é preciso ter prudência. Quando o senhor andava nessa CB400, chegou a viajar? Como é que era o uso dessa máquina? Para onde ia o pastor nessa época? Na verdade, eu fiquei pouco tempo com ela, né? Eu acho que fiz viagem, foi dentro do município mesmo. Não cheguei a fazer viagem com ela, não. Foi mais aqui dentro. Na época eu trabalhava e não tinha espaço, era só fim de semana. E fim de semana, na ocasião, eu já estava servindo ao Senhor na igreja. Então, o meu tempo era igreja, fim de semana. Então, não tive a oportunidade de fazer viagens longas com ela. Andei mais aqui dentro da cidade, eu acho que fiz, se eu fui enchapado ou coisa parecida, mas é uma sensação maravilhosa. Como eu falei para vocês, eu participei do bicicross, né, que tinha as pistas ali, pá, né? Depois manobra de solo, que seria freestyle, e o meu sonho era comprar uma DT 180, porque eu queria participar do motocross. Mas Deus foi tão bom que tirou isso do meu coração, que aí eu também vim para a igreja e acalmei, vendi também a CB 450 e aí larguei mão porque assim, eu sempre gostei na época, né? Hoje nem tanto, hoje é mais prudência, da adrenalina. Né? Adrenalina. Então, quem não? Adrenalina. Fazer esportes radicais, né? 180, 360, RL de sequência, as manobras todas, um punhado eu fazia de bike. E meu sonho era ir pra moto. Esse é meu pastor. Mas isso é passado, né? Hoje a gente pensa que precisa. Pastor, sim. Eu vejo que isso, eu já comentei com o senhor, esse espírito de jovem. Isso traz esse jovem, porque, pastor, é normal todo mundo querer viver isso, né? Pastor, e assim, vamos falar, na estrada, todos nós sabemos que nós não podemos ter erros. Sim. Pilotando moto, não podemos ter erros. E na vida espiritual, como é isso? Então, eu disse sobre a prudência. É preciso a pessoa, para colocar um carro ou uma motocicleta na estrada, e no dia a dia também, para trabalhar, porque boa parte dos acidentes, se você for perceber, não acontece na estrada, acontece dentro da cidade, que o fluxo é muito maior. Né? Você vai buscar aí, fazer um levantamento, você vai perceber que os acidentes acontecem mais dentro do período urbano do que nas estradas. Né? Principalmente com motocicleta. Sim. Então, primeiro, a prudência, no sentido de você, a moto tá tudo revisada, tá tudo certo, né? Depois, eu vou ter condição de chegar onde eu quero com esse tempo. Segundo, como é que tá aí, além dos equipamentos, como é que você tá aí assim, a questão espiritual. Então, é importante que, além da prudência, você busque a proteção.
né? Então acho que em tudo na vida, especialmente quer fazer uma viagem. Por exemplo, hoje eu saí de Cáceres, antes de eu colocar o carro na BR, eu parei o carro e fiz uma oração. Salmo 91, e o versículo de número 11, se me falha a memória, fala bem assim, ó. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ou seja, é importante a pessoa que está aí entender isso, a dependência de Deus. Por que a gente ora? Porque a gente crê que um Deus, bom, pelo menos a fé cristã é assim, a fé judaica cristã, crê que existe um Deus único que pode nos proteger e que prometeu enviar anjos, seres espirituais para nos guardar e dar livramento em todos os trajetos da nossa vida. Então, você vai fazer um negócio? Ore para fazer um negócio. Você vai fazer uma viagem? Ore para fazer uma viagem. Né? Você precisa de algo? Busque a Deus. Então, especialmente quando você vai fazer aí uma viagem, um trajeto, é importante você pedir a proteção. Eu fui representante comercial, atendi 4 estados, Mato Grosso do Sul, atendi o Paraguai também. Ali Pedro Juan, Shopping China, atendi aquele pessoal todo. Então eu atendi ali Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Era no segmento de som profissional e instrumentos musicais. Cheguei a rodar quase 10 mil km por mês. O carreteiro roda em torno de 12, quase empatei com ele. E pastoreava, e não era loucura. Mas nesses 20 anos que eu fiquei na estrada, eu não me, assim, por bondade de Deus, eu nunca sofri um acidente. Já vi muitos acidentes. Não é que eu sou o melhor, é porque a gente também sempre procurou ser prudente, no sentido de buscar a proteção, de crer que Deus é aquele que nos guarda. Pode acontecer algumas coisas com a gente? Pode, mas a nossa parte a gente tem de fazer. Antes de sair, ore a Deus. Então é importante o motociclista entender que, além da prudência, é importante ele buscar proteção. Porque o dia a dia é puxado. Às vezes o cara sai de casa para trabalhar o dia todo, tem que defender o pão, às vezes o cara trabalha na entrega e, né, precisa da moto para sobreviver. É importante ele buscar, da parte de Deus, proteção. Além da prudência, ele buscar proteção. Porque Deus é aquele que nos guarda e nos protege. Pastor, uma pergunta aqui que passa por minha cabeça faz tempo. Hoje é possível ser piloto, andar de moto, ser empresário e servir a Deus, ser cristão? Com certeza, é possível sim. Desde que você prioriza, primeiramente, honrar a Deus. O que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então, as demais coisas estão incluídas essas coisas demais do nosso dia a dia. Mas primeiro você buscar a Deus. Primeiramente, Deus. Porque se você colocar Deus em primeiro plano, se você honrar a Deus sempre vai te honrar. Vai te proteger, vai te guardar, vai te prosperar. Então, a ordem é essa. Se você entende que Deus é o Criador, que Ele que te dá a oportunidade de estar respirando a medida exata de oxigênio para viver, né? Porque se faltar, a gente cai. Se sobrar, a gente cai. Então, é Deus que dá, de graça, o oxigênio para viver. Se você entende que tudo isso veio da parte de Deus e você depende dEle, então você precisa honrar a Ele. Se você honrar a Ele, Ele vai te honrar com proteção e com bênçãos e mais bênçãos. Pastor, esse é o equilíbrio do motociclista? Exatamente. Se o motociclista não equilibrar, sim, vai pro chão. Equilíbrio é Deus, para ele não ir pro chão. A palavra equilíbrio quer dizer estar no centro da gravidade, não oscilar nem para a esquerda nem para a direita. Da mesma forma, nós precisamos ser equilibrados, ou seja, primeiramente a gente colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiramente Deus, depois família, né? E aí, naturalmente, se tem Deus e família, tem igreja também, você frequenta, é importante isso, a ideia de você frequentar. E aí as demais coisas faz parte, Deus vai estar sempre te guiando e te protegendo. É o que diz aqui o Salmo, né? Porque ele ordena, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O que é caminhos aqui? Decisões da vida, aquilo que você escolhe. Mas você precisa primeiro honrar a Deus. Porque o Salmo 91, muitas pessoas deixam aberto, tal. É preciso ler, mas é preciso conhecer o Deus do Salmo 91. É preciso caminhar com ele, né? Porque ele começa dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar à sombra de Deus. Deus vai ser a sua sombra. Deus vai te guardar sempre. Mas você precisa buscar isso. Então, em toda a nossa vida, especialmente a pessoa que sai no dia a dia para trabalhar, é preciso ter prudência e é preciso buscar a proteção de Deus para Deus guardar e proteger em todos os caminhos. Existe um movimento que são os motoclubes cristãos, né? Então nós temos aqui vários motoclubes. Tem o pessoal do Atos 2, tem o pessoal do Esquadrão de Cristo, tem vários. Eu já encontrei com o Esquadrão de Cristo uma vez na estrada já. Como é que o senhor vê esse movimento? Hoje... Eu acredito assim como tem outros movimentos. Por exemplo, nós temos um movimento que embora o propósito desse movimento é para evangelização, que é o pessoal, por exemplo, que o Mike inclusive faz parte, que é os Gideões missionários, que faz um trabalho muito bonito, de forma sutil, não faz muita propaganda disso, porque é um trabalho assim muito nobre.
que é levar Novo Testamento nos hospitais, nos hotéis, nas escolas. Exatamente, deixa Sabe lá quando o a gente Testamento. viaja, Sim. é difícil um Abre a hotel que gavetinha. você para e que não abre a gavetinha, tá lá. Ou cinzinha. E é interessante, quem começou com o trabalho... Branquinho, que é da saúde. Da saúde, exatamente. E ele conhece, tá? Já fui Gideão. Tem um modelinho que é aquele modelo na capa camuçado, assim, como fosse do exército, que também é pro exército. E é interessante que a história, não sei se você já foi Gideão, então você vai saber que começou com quem? Começou com o vendedor. Era um representante que viu a necessidade, que ele ficava no hotel, ele ficava ali parado. Na época não tinha toda essa questão de tecnologia, podia estar aqui me ocupando, ler a palavra. Ele teve a criatividade de começar a colocar aí a palavra dentro dos hotéis, depois foi para dentro dos hospitais, e aí foi ganhando um maior campo. Então, é um trabalho que, como você falou, é um grupo, é um movimento que é interessante, que faz um trabalho de evangelização. Então, se tem aquele grupo, gosta de andar de moto, mas também entende que precisa pedir proteção e que precisa da bênção de Deus em todo momento, então é importante existir esses movimentos. Porque, afinal de contas, eles querem levar a Cristo também. Né? Porque se ele tem ali um grupo que está falando de Cristo, pronto. Essa é a proposta. Tem algo que eu... Duas perguntas. Tem aquilo que a gente fala bem, se até tanta velocidade o Senhor te acompanha. Depois de não acompanha mais. É uma brincadeira, mas... Qual o cuidado que nós precisamos ter? A lei existe para ser obedecida. Às vezes a gente é imprudente, né? Às vezes é a pressa. Confesso que isso já aconteceu comigo também. Mas o correto é a gente tentar manter o equilíbrio, né? Porque possa ser que a gente, em dado momento, possa estar tentando a Deus. A minha mãe falava bem assim, ó, a partir de 120 o anjo não tá mais com você. Eu sempre falo que isso comigo não acontece, né? Porque o meu nome é Rogério Moreira dos Anjos, então não tem anjo. Tá com anjo sempre. Mas esse lance que o senhor falou aí da oração, ela já abre ela já aperta um gatilho ali mental na pessoa, porque a partir daquele momento que ela faz uma oração para sair de viagem, eu sempre faço isso com a minha esposa, a gente sempre viaja juntos, e a gente faz uma oração, sempre. Antes de sair, a gente não... E aí você já sai com aquele negócio na tua mente que você já não está só. Você não se distrai. Porque você sair distraído, sem uma oração, sem uma conversa, uma conexão com o sagrado, com o divino, você talvez saia meio manco, né? Você sai meio... Tá faltando alguma coisa. Tá meio solto ali. Tá descoberto. É importante a gente tentar... tipo assim, ter essa dependência, né? É importante você ter a dependência. O que Deus aguarda da gente, uma das coisas que Deus aguarda da gente é que a gente entenda que Ele é o doador da vida e que Ele é aquele que nos sustenta em todos os nossos caminhos. Então, Deus aguarda isso da gente, né? Eu sempre falo que Deus nos quer na sua presença, não necessariamente pelo que Ele tem para oferecer para a gente, não só a ideia da proteção, da saúde, da prosperidade. Acima de tudo, Deus nos quer na sua presença quando a gente entende que Ele é Deus, Ele é um Pai, né? Então não é pelas coisas que Ele te oferece, mas pelo que Ele é. Então, quando a gente tem isso em mente, você sempre vai fazer de forma já meio que automática. Vai fazer uma viagem, vai fazer algo, você vai orar primeiro. Senhor, me guarda nessa viagem, me livra dos carros desgovernados, me livra dos acidentes, me livra de todo o perigo, guarda a mecânica desse carro. É a minha oração que eu faço sempre. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Porque existe a oração do motociclista, né? Tá aí na internet, quem tiver de dúvida, né, alguma curiosidade, procure lá e acha. Mas qual seria o modelo de oração ideal? Bom, Jesus deixou de forma clara no Mateus capítulo número 6 qual é o modelo de oração. Porque ali não é para você repetir, porque no próprio texto condena a repetição. Né? O que está falando em Mateus capítulo 6? Jesus ensinou assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ali, você lê tudo ali é um modelo de oração, não é para você repetir, que logo em seguida o texto fala assim: não useis de vãs repetições como faz os gentios. Então não é para você ficar repetindo o texto, a gente que acostumou a repetir o texto, mas ali são um modelo de oração. E qual que é o modelo ali? Primeiro, entender que Deus está no céu, né? Pai nosso que está no céu. Primeiro, entender que Ele está no céu. Melhor, antes é entender que Ele é Pai. E é Pai nosso. Não é Pai de uma pessoa. Ele é Pai nosso. Por que ele fala Pai nosso? Porque Ele estava falando para os judeus, que acreditavam que era só para eles. Não é só para vocês, não, é para todos. Então Deus é Pai de todos. É Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então, quando você faz oração, você precisa ter em mente que Deus é um Deus que é Pai. Você precisa ter em mente que Ele está no céu.
E a partir daí você vai fazer a sua oração de forma, vamos dizer assim, voluntária, sincera. Salmo de número 15 fala assim: quem é que vai habitar no céu? Lá fala, quem é que vai subir para o santo monte? O texto fala assim, né? Aí fala, aqueles que é limpo de mão, aquele que é limpo de coração, que não entrega sua alma à vaidade e que não jura enganosamente e que fala verazmente. O texto que eu queria achar é esse aqui, essa palavra. Que fala verazmente segundo o seu coração. Na oração, você precisa ser verdadeiro com Deus, na sua fala. Então não precisa necessariamente ter um modelo copiado de A ou de B. Não, você saber que Deus, Ele é Pai e que Ele está no céu e que o reino dele precisa estar na minha vida, seja estabelecido dentro de mim. Então a oração, eu entendo que ela precisa ser de forma espontânea, não precisa ser necessariamente uma regra. Não, é o ser criado falando com o Criador, reconhecendo que Ele é Senhor. Pastor, então é aquele sentimento que eu tenho no momento ali de pedir. Sim. Então eu ser com uma conexão. É como se eu estivesse falando agora com o Senhor. E aí é importante deixar só um adendo aqui, que tudo isso se faz em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele é o caminho. A gente só chega ao Pai através de Cristo. Porque Cristo, sendo o Filho, veio, né, para poder nos resgatar, para a gente estar com o Pai. Então tudo é feito através de Cristo. Então a oração, ela precisa começar em nome de Jesus e terminar em nome de Jesus. Direcionar essa oração. Pastor. Então você abre a oração, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te pedir, Senhor, eu tô passando por isso, Senhor, vou fazer essa viagem, tu sabe que meu coração tá aflito, tô passando por aquilo. Quando você termina de falar tudo, aí você se encerra em nome de Jesus. Pastor, modelo de oração. O senhor falou na oração ali, nós estamos passando por isso, por aquilo. O que o senhor tem a falar, pastor? Porque nós estamos vivendo num dia muito, parece que as horas, né? O senhor pode comentar sobre as horas, a abreviação. Sim. E que é uma pressão muito psicologicamente para todos. O que o senhor tem nesses últimos tempos aí, o que o senhor tem a falar isso para os empresários, para as pessoas, para os motociclistas, né? Hoje nós vivemos um momento aí tudo muito rápido, né? É a geração do micro-ondas, 30 segundos tem que estar pronto, ainda 30 segundos às vezes ainda é muito tempo, né? Hoje a pessoa não tem mais tempo sequer, às vezes vê um conteúdo, ele está agoniado, não, passa logo, não me interessou não, tudo muito agoniado, né? Tudo muito rápido as coisas. Então a gente também naturalmente está vendo aí essas doenças pós-modernas, né? Que quase não se falava antigamente, né? A pessoa tem TDAH, tem isso e tem aquilo outro. Então, essas doenças têm se cada dia mais aumentado por causa exatamente desse contexto dessa geração que a gente vive, que é a geração tecnológica, que é a geração do fast food, é a geração que é tudo pronto e muito rápido, que é para amanhã. Então, falta-se cada dia mais as pessoas para estar falando que é preciso ter paciência. É algo que as pessoas não têm mais. Então, eu percebo que falta paciência. Porque se não tem paciência para aguardar, para esperar, sempre vai estar nessa situação de TDAH, desesperado e tal. Ansiedade. Isso, demais. Já atrás eu recebi alguém e estava aconselhando a pessoa, e estava com um casal, meu marido tem isso, meu marido tem aquilo outro. Aí, tudo isso aí, né? Ansiedade, TDAH, autista e tal. Eu falei, eu acho que tudo que seu marido tem, eu tenho 10 vezes mais. Só que a questão é que eu não dou ênfase para isso. Não precisa dar ênfase para isso, porque isso faz parte da vida e você precisa entender que você tem que aguardar em Deus, que você precisa viver cada momento e viver bem vivido, senão você não vive, é tão acelerado que você não consegue desfrutar dos momentos. Estamos aqui no momento, estamos desfrutando desse momento. Não vai existir mais esse momento, é só agora. Tem que desfrutar o agora, porque o amanhã, para quem serve a Deus, está seguro em Deus, mas é incerto se você vai estar aqui ou não. Né? Então por isso que fala, amanhã pertence a Deus, porque não pertence a gente. Então tem que viver o agora bem vivido. Então isso que falta, essa geração às vezes não está vivendo o momento, não está vivendo o agora, fica querendo viver o futuro se nem sabe se vai estar lá. Então por isso que nós precisamos, quando estiver ansioso, a pegar o conselho que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 1, que ele diz assim, lançando toda a vossa ansiedade, né? Lançando a quem? Lançando ao Senhor Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, é acreditar que Deus cuida dos nossos mínimos detalhes, que a gente não precisa ficar ansioso e preocupado, desesperado, porque o amanhã Deus vai garantir para a gente se a gente estiver honrando Ele no presente, né? Tem uma fala muito interessante que é de Jó, ele fala assim, não, desculpa, Jó não, quem fala isso aqui é o sábio Salomão, ele diz assim, que a gente precisa honrar o Senhor com as nossas obras,
E os nossos pensamentos vão ser estabelecidos. Ele fala assim: confia ao Senhor as tuas obras, as suas atitudes, as suas ações, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Jó, que chegou a dizer, dizendo assim: bem sei que tudo podes, falando a respeito de Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então, quando a gente confia em Deus, a gente precisa simplesmente aguardar nele, que as coisas vão acontecer no tempo dele, do jeito dele, porque ele sabe o que é melhor para nós, né? Às vezes a gente toma escolha errada, porque a gente não sabe escolher. Por isso que Jesus falou assim: olha, vocês fazem as coisas erradas, se quer vocês sabem pedir, ainda vocês pedem mal, e pedem para os vossos próprios deleites. O que ele fala para a gente pedir lá? Pedir fé, sabedoria, porque aí você vai, até para você pedir e fazer a oração, vai fazer uma oração sábia, não fazer uma oração tola. E dentro desse contexto a gente entende que a necessidade de você sempre pedir para Deus paciência, né? Paciência, porque a Bíblia diz que nós precisamos esperar com paciência. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou. Perceba, Deus inclina para a criatura, e ele inclinou os seus ouvidos para mim e me ouviu, e ouviu o meu clamor. Então é importante a gente entender que a gente precisa dessa, volto lá atrás, dessa dependência, né? Pedir para Deus proteção, pedir para Deus orientação em todas as nossas atitudes, para que a gente possa ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Não é necessariamente ser rico, irmão. Riqueza fica para trás. Ser bem-sucedido é você ter paz de espírito, é você ter harmonia, você ter alegria, você ter paz na alma, você entendeu? Não adianta você ter coisas e ser dominado pelas coisas e não ter o que criou todas as coisas, que é Deus, né? Que eu vinha falando com você no caminho. A gente precisa entender que tem de honrar o Criador e não aquilo que ele criou. As pessoas ficam honrando aquilo que ele criou, porque se perde nas coisas que foram criadas, e precisa honrar o Criador acima de tudo. Pastor Rogério, que papo gostoso. Bota nós três aqui agora. Aqui. O pastor vai ter que passar mais vezes aqui, né? Nós estamos encerrando já, agradecer a sua presença aqui. Okay. O pastor, na verdade, estava com compromisso em Cuiabá, aqui, numa correria. Nós falamos: não, vamos lá, vamos bater um papinho. É importante, né, a gente falar sobre isso. E o senhor conduziu aí de uma maneira muito brilhante todos os questionamentos. Que é isso. Mas eu gostaria, eu gostaria, para a gente encerrar, que o senhor fizesse uma oração pelas pessoas que estão nos acompanhando, para aqueles que estão nos assistindo sempre. Sim. Que às vezes, o cara está ali, mas eu começo como? É muito comum, não sei se você já percebeu, uma pessoa falante e tal, que você fala, faz uma oração. E ele baixa a voz, ele quase fica inaudível. Eu não sei se ele tem vergonha de Deus, o que está acontecendo, se não está rolando intimidade, né? Se está muito tempo sem falar com o cara e fica meio tímido e tal. Mas como que começa? Fala aqui pro pessoal aí, dá essa dica, deixa essa pérola pra gente aí, por favor. Bom, eu volto mais uma vez a dizer que quando a gente se direciona a Deus, primeiramente precisamos entender que só podemos chegar até Ele através de Cristo, através da cruz. Existe um pensador teológico que fala bem assim, que Deus nos olha através dos cravos da cruz. Então Deus nos olha por aquele vão, porque todo homem pecou, todo homem peca, todo momento, e é carente e é merecedor da ira de Deus. Mas Deus, por seu grande amor que nos amou, a Bíblia fala que ele enviou seu filho Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele nos amou de tal maneira que ele enviou seu próprio filho Jesus, se prontificou vir aqui para pagar aquilo que a gente não tinha condição de pagar. Então quando a gente vai falar com Deus, por isso eu enfatizo, se fala com Deus através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, né, para que a gente possa chegar a Deus. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro, chegar a Deus não como aquele religioso. Jesus conta a parábola de um camarada que chegou, foi fazer essa oração. Era religioso. E aí ele bateu no pleito e falou assim: olha, eu não sou como os demais homens roubadores. Eu sou judeu nato. Eu devolvo o meu dízimo, eu faço 2 jejuns por semana, oro 2 horas por dia, e não sou como esse publicano pecador, não. Né? E aí a Bíblia diz que o publicano, Jesus contando essa história, estava batendo no peito, com a cabeça baixa, pedindo misericórdia. E o que é misericórdia? A palavra misericórdia na origem, ou de uma forma mais próxima do original do latim, quer dizer miserere, de miséria, e córdia, de coração. No sentido teológico, é Deus voltando o coração para o miserável. Então a gente precisa chegar diante de Deus pedindo misericórdia, que somos falhos, né? Falhamos, pecamos no pensar, às vezes pecamos até no falar, às vezes no agir. Então precisamos da misericórdia de Deus sempre. Então chegar diante de Deus reconhecendo que nós podemos chegar através de Cristo, mas suplicando a sua misericórdia sempre. Amém? Vamos orar?
Vamos lá? Vamos lá. Amado Deus eterno Pai, graças te damos pelo dom da vida e em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar todos que estão assistindo, que vão assistir, Senhor, esse bate-papo. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, com a tua graça e com o teu amor, Senhor, alcançar vidas, alcançar corações, dando a eles sabedoria, dando a eles temor a ti, Senhor, fazendo entender que não há nada melhor do que te servir e te honrar. E que tudo possamos em ti, Jesus, porque a tua palavra diz que possamos tudo em ti. Pai, eu te peço no nome de Jesus, nos ajude, abençoe, Senhor, a continuidade desse projeto, a Porto Motos e todos que estão envolvidos nesse trabalho, que o Senhor possa, Senhor, nos dar alegria, nos dar paz, a paz que excede todo entendimento, paz que o mundo e as coisas dessa vida não têm condição de nos oferecer. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Tem alguma coisa, Luiz? Poxa vida. Luiz, tem muita coisa para falar, né? Eu só quero convidar o pastor para a gente dar um rolê de moto uma hora, né? Vamos recordar é viver. O Marcos já me chamou já para fazer uns passeios de moto, falta tempo, né? Precisa administrar o tempo melhor para ver se consegue fazer isso aí. Conversamos aqui com o pastor Rogério Moreira dos Anjos, ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus de Cáceres. É isso aí. Encontra o senhor lá no templo central lá de Cáceres. Centro de Evangelismo, exatamente. Encontra a gente lá. Trabalho com jovens. Com jovens. Os jovens a gente trabalha a nível estado, nós temos um Conselho Estadual da Juventude e também representamos a nossa convenção no Conselho Nacional da Juventude das Assembleias de Deus no Brasil. Nós temos hoje dentro do estado de Mato Grosso aproximadamente mais de 200 mil membros, mais de 3 mil templos e temos congresso e trabalho com jovens o ano todo, especialmente no período de carnaval. Temos aqui no Grande Templo, é um dos maiores eventos de jovens da América Latina. Tive a grata satisfação de liderar esse trabalho aqui em Cuiabá com a juventude por 7 anos como superintendente, fiz parte da diretoria por 15 anos e eu sou apaixonado por trabalhar com jovem, porque não me deixa eu ficar velho, né? Porque a gente trouxe ele, nós jovens aqui, né? Ó, vou contar um segredo para você. Eu só conhecia Poconé, só conhecia ali Livramento. Aí o pastor chamou um dia para ir para os Estados Unidos. Moço do Não, céu. primeiro eu chamei você para ir para Israel. Foi Israel. Agora eu falo para você, meu passaporte tá tudo... Não cabe mais carimbinho. Porque eu falei, e aí, eu não sei falar inglês, eu não sei falar isso. Falou, filho, não preocupa, só basta ter o quê, pastor? Só basta você ter Find Me Here, cartão. Eu disse que o cartão de crédito fala todas as línguas, né? É só você mostrar o cartão, pronto, né? Mas não precisa falar inglês, é só falar o inglês cearense, né? Holiday, Holiday, pronto. Pastor Rogério, obrigado, querido. Obrigado. Sucesso no seu trabalho, Amém. Que Deus o abençoe Amém, sempre. Igualmente, Deus abençoe. E coloque em suas bocas as melhores palavras, as mais doces, as mais assertivas, que o Senhor possa tocar corações ao longo da sua caminhada aí. Obrigado, isso tá bom? Obrigado. Deus abençoe você. Quando eu estiver acelerando na próxima, eu vou lembrar do senhor. Eu falo, não, já fiz minha oração. É isso aí. Hoje eu posso chegar lá. Prudência e proteção. É isso aí. Com certeza. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Agora, vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Um abraço para você, fique ligado, olha, curta, compartilhe, mande esse vídeo aí para quem você gosta, para quem você acredita que deve acompanhar essa mensagem que a gente trouxe hoje nesse episódio e que, é claro, fique ligado em nossas redes sociais, né, que tem sempre os cortes ali para você também compartilhar. Grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço.